lá terceira séries, dando sequência ao conteúdo do cubismo, principalmente de Pablo Picasso. Ele foi um artista, como já dissemos, de muitas fases. E uma das fases que é bem importante e também cai em vestibular, e muitos alunos às vezes passam pelo ensino médio sem sequer ter ouvido falar. O Picasso começou ali com a geometrização, né, a planificação das figuras, né, então uma grande deformação, porque na verdade ele não tinha preocupação nenhuma com o realismo, tá? Porque até então ele já teve essa fase acadêmica. Também se inspirou na arte africana, né? Então, muito de suas obras, as figuras aparecem com a máscara africana. E ele também, juntamente com Georges Braque, ele começou nesse processo de geometrização e redução de cores. E foi uma fase que foi chamada de cubismo analítico. O cubismo analítico, ele é uma paleta de cores muito reduzida em tons de ocre e cinzas, tá? Então, praticamente essas duas cores, variando os seus tons, e a geometrização excessiva ao ponto de se perder a figura, tá? Praticamente quase um trabalho abstrato. Mas a ideia dos dois artistas, né, Picasso e Georges Braque, nunca foi trabalhar o abstracionismo, mas sim a geometrização. Então, eles perceberam que a geometrização estava numa crescente e eles estavam perdendo a imagem, a figura, e não era essa a intenção. E aí eles partiram para uma outra etapa, por uma outra fase, que foi uma fase de colagem. Então é chamado de cubismo sintético. O cubismo sintético foi um resgate, né, uma migração do cubismo analítico para o cubismo sintético, onde essa inovação se fez pela colagem. Então Picasso principalmente começou a acrescentar às suas pinturas elementos, por exemplo, como partitura musical, recortes de revista, recortes de jornal, até assentos, esses assentos de palha, né? Também foi acrescentado nas suas pinturas. Então, ele começou a usar a pintura e a misturar elementos. Então, ele começou a trazer a colagem. Então, foi chamada de fase sintética. Então, nós temos aí o cubismo, que é a geometrização, onde eles se inspiraram nas obras geométricas de Paul Cézanne, que começou com essa história de transformar imagens em cilindros, cubos. Então, dessa inspiração de Paul Cézanne, Pablo Picasso, Georges Braque começaram a planificar as imagens, a abrir as imagens. Por isso, a deformação, tá? Só que essa geometrização, ela foi a um ponto grande, porque ele reduziu a paleta de cores e a geometrização aumentou tanto que virou cubismo analítico. Na tentativa de trazer a imagem de volta e fazer novas experiências, né, porque ele era um cientista da arte, ele começou a acrescentar elementos, papel, partitura musical, panfletos, e aí nós migramos para o cubismo sintético. Então, é muito importante vocês entenderem que Pablo Picasso, principalmente, ele foi um artista de muitas fases, tá? Eu me lembro uma vez numa questão de vestibular da FUVEST, se não me falha a memória, apareceram 5 imagens, 5. Uma era uma obra renascentista, tá? Do período da Renascença, né? A outra era o cubismo analítico. Como que eu sei que ele era o analítico? Porque nas provas eles vêm coloridos. Então era quase um abstrato e a paleta de cores muito reduzida, cinzas e ocres, né? Que é um bege. O cubismo sintético, onde aparecia claramente as colagens de panfletos, de partituras musicais, e o cubismo
em si, onde ele pintou as mademoiselles, né, as prostitutas de Avignon, onde as mulheres estão ali com as máscaras. Então é muito importante a diferenciação, fase cubista, cubismo analítico pela paleta de cores e a redução muito de imagens que vocês estão acompanhando aqui na nossa aula, e também o cubismo sintético. Então, Picasso, ele é um artista, assim, que dá pra gente falar dele o ano todo. Então, ele também trabalhou objetos, que é uma diferença da escultura, né? A escultura eu pego a matéria-prima e dou a ela uma forma, seja madeira, seja pedra-sabão, bronze. Mas ele também trabalhou objetos, que ele pega a junção de elementos e cria ali uma nova peça, tá bom? Então, o objeto e a escultura também tem a diferença. E Picasso também trabalhou objetos, trabalhou esculturas, trabalhou cenário, né, teatrais, enfim, ele tinha uma mente inquieta. Um grande beijo e até a próxima aula.